do Templo de Salomão para todas as nações. Hoje vamos viajar para um país considerado com maior influência política, econômica e cultural do mundo. Possui um dos maiores territórios com atrativos para os imigrantes e, sim, dono da maior economia do mundo. Malas prontas, check-in realizado, saindo do Brasil, vamos levar em média umas 9 horas de viagem. E a nossa aterrissagem será nos Estados Unidos. O país se encontra no continente americano. Sua extensão territorial é enorme, tendo como capital Washington, que também é o Distrito Federal do país. População por cerca de 300 milhões de habitantes. E o idioma, eu tenho certeza que logo pensamos no inglês, não é mesmo? Mas a língua espanhola e o francês são muito usados, tanto quanto a língua inglesa. Antigamente, o território do país era habitado pelos povos indígenas. Os ingleses colonizaram a costa leste do país e nela estabeleceram as 13 colônias. Mas no ano de 1783, os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra. Se tem uma característica dos Estados Unidos que salta aos olhos é a sua economia, dona de um produto interno bruto de 19,39 trilhões. E sim, a maior do mundo. Mas será que só existem riquezas no país? Esse assunto vamos abordar mais à frente. E falar dos pontos turísticos, bem, são diversos. Então vamos falar de algumas cidades mais frequentadas pelos turistas. Chicago é conhecida pela arte e cultura, com 70 museus, muitos festivais musicais. Los Angeles, Hollywood é um dos seus distritos mais visitados pelos turistas. Nova York é considerada uma das melhores cidades do mundo, principalmente pela sua cultura e entretenimento. E é claro, não poderíamos esquecer de Orlando. Nele encontra-se o parque de diversão muito amado pelos turistas, o Walt Disney World. E a culinária? Podemos dizer que até mesmo aqui no Brasil nós somos adeptos a ela. Os americanos possuem uma vida bem corrida, por isso eles optam pelo fast food. E o hambúrguer é o alimento mais consumido nos Estados Unidos, acompanhado por aquela batata frita bem crocante. E é lógico, não poderia faltar aquele milkshake delicioso, não é mesmo? Não há quem resista. Os hot dogs são também um dos queridinhos. Em média, um americano consome mais de 50 por ano. Agora vamos falar de um Estados Unidos que talvez você não conheça. Cerca de 40% da população vivem na linha da pobreza. A desigualdade racial tem sido um agravante nos Estados Unidos. E a violência, ela não é muito divulgada, principalmente na mídia, mas ela vem se fazendo presente no país. Com a pandemia, o número de suicídios e homicídios nos Estados Unidos aumentam a cada dia. 7.600 pessoas foram mortas através de armas de fogo. Até o fechamento dessa matéria, 9.500 pessoas tiraram a própria vida através de armamentos. Uma realidade encontrada no país que não é falada são dos crimes cometidos pelas gangues. Existem alguns tipos definidos pelo Centro Nacional de Inteligências de Gangues, que são elas: a de rua nacional, a de prisão, a da motocicleta e a gangue de rua local.
As gangues são conhecidas por se envolverem em atividades criminosas, como tráfico de drogas, de armas, falsificação e prostituição. Segundo dados levantados pelo Centro Nacional de Inteligência, foram descobertos que 48% de crimes violentos, em sua grande maioria, eram causados pelas gangues. Para fazer parte de uma gangue, são realizados rituais. Segundo relatos, uma pessoa precisa passar por uma sessão de espancamento por 13 segundos e até mesmo cometer um crime. Falar com gangues rivais é algo extremamente proibido. Caso isso aconteça, o participante pode ser morto. A religião que predomina no país é o cristianismo. E a Igreja Universal chega no ano de 1986. E hoje já temos 355 igrejas. Um país rico, mas com pessoas vivendo na pobreza. Um local desejado por muitos. Sendo que os Estados Unidos vem sendo um cenário de criminalidade, um local com pós e contra. E como será a aceitação do Evangelho? Essa e outras respostas você confere agora nos estúdios do Morning Show. Muito bem, hoje a nossa viagem foi para os Estados Unidos. Eu sempre gosto de colocar aqui o mapa mundi em grande, para as pessoas em casa terem aí a localização de qual país nós viajamos. Mas, na verdade, não fomos nós que viajamos para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos viajaram para cá, né? Eu estou recebendo aqui o pastor Quan. Sim, senhor bispo. Correto? Sim, senhor bispo. E também a esposa dele, a Amber. Sim, senhor. Sejam bem-vindos. Obrigada. Amém. Obrigado. Welcome. Obrigado. Thank you. O pastor Luke também está aqui conosco, porque durante muitos anos esteve lá nos Estados Unidos e acompanhou esse trabalho e o crescimento da Igreja Universal, uma parte desse trabalho, uma parte desse crescimento da igreja lá nos Estados Unidos. E a matéria estava falando sobre as gangues, né? Então, aqui no Brasil é muito difundido a prosperidade dos Estados Unidos, a riqueza, os parques de diversão, enfim, aquela vida até, digamos assim, de ostentação, né? Quer ostentar, vai para os Estados Unidos e ostenta lá e na volta ostenta aqui também. Mas a matéria mostrou esse outro lado dos Estados Unidos, que é o lado do sofrimento, o lado da dor, o lado da violência e o lado das gangues. E isso realmente é o que existe. Sim, senhor bispo. Tem muito isso lá. Muitas pessoas pensam na América, Estados Unidos, país muito bom. Não é verdade. Na verdade, lá nos Estados Unidos tem favela também, bicho. Uhum. Eu nasci na favela. Na Você favela nasceu do Bronx. Na favela do Bronx. Sim, senhor bispo. É? Você era de uma gangue. Sim, senhor bispo. E a sua esposa também é da onde lá? Sim, senhor. Eu era de Bronx e eu também cresci lá na favela. Então era muito difícil. É? Sim, E senhor. você era de uma outra gangue. Sim, senhor. E aí, como é que você chegou na igreja? Quando eu cheguei na igreja, bispo, nós chegamos na igreja no fundo do poço, bispo. É verdade, fundo do poço. Mas vocês não se conheciam fora? Ainda Foram não. conhecer depois ela da igreja? chega na igreja antes de mim. Ok. Eu chego depois, um ano, Um ano depois. quase um ano depois. Quando eu cheguei na igreja, eu era muito vazio, porque meu pai abandonou minha mãe quando eu era uma criança. Meu pai me abandonou também, igual dela. Quando eu era uma criança, meu pai vai embora. Casar com outra mulher e deixou nós para trás. Meu primeiro crime, eu roubou na bolsa do meu professor. Eu roubei $200. $200? Sim, $200. Fui para a rua comprar bebida, Hennessy, comprar... Com que idade foi isso? 8 anos. 8 anos.
Com 8 anos de idade? Sim. Comprar bebida, comprar cigarro. Eu não fumo. Eu vende. E aqui, cadê você? Tá ali na direita, bispo. Esse aqui? Isso. Sim, senhor. Ok. Isso aí é lá na gangue, né? Sim, senhor, bispo. E aí chegaram assim na igreja, se libertaram. Sim, senhor. Deliverance. Sim, senhor. Passaram ali por uma libertação. A gente fez corrente do Deliverance, tudo sexta-feira. A gente estava na igreja. Sexta-feira, domingo, quarta-feira à noite para reunião principal, para buscar o Espírito Santo. E eu tinha pensamentos mal, tipo para matar outras pessoas. Então, se não foi pela Igreja Universal, eu iria seja morta, sim. ou em prisão para muitos anos, porque eu tinha planos, tipo Planos. tudo planejado para matar pessoas. Passou pela libertação, recebeu o Espírito Santo, não é isso? Sim, senhor. E aí? E agora? Nova vida. Nova vida. Eu participei muitos jejum de Daniel. Isso jejum de Daniel também, bispo. Causa, eu quero mais do Espírito Santo. Eu tive Espírito Santo agora. Eu quero mais, bispo. O Espírito Santo a luz da vida. Isso. Jesus falou, eu é luz do mundo, Espírito Santo é luz para mim. Amém. E aí, como vocês se conheceram? Eu estava na igreja primeiro, antes de ele, eu acho que como ele falou, para um ano antes ele chegar, mas a mãe dele chega estava na igreja lá. primeiro. E quando ele vem, veio para a igreja? Nós não gosta, tipo, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, mas then we started to be like friends, and nós estava lá no grupo jovem, e foi isso mesmo, bispo, tipo, ele estava falando, eu era esse lugar no Bronx, e eu falando, eu era esse lugar do Bronx, tipo, era rivals, o meu lugar é melhor, no meu lugar é melhor, depois... Quer dizer, vocês começaram se conhecendo. Mas se fosse no passado, acho que não desse Se fosse antes, daria morte. Sim, senhor bispo. E estão casados há quanto tempo? 7 anos, bispo. 7 anos de casado. Sim, senhor. Né? Você é pastor lá em qual igreja? Na igreja do Antoine, lá em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Em Texas. Sim, senhor. Ok. Houston. Houston. Ok. Eu falava com minha mãe, causa sacrifício. Ela fez fogueira santa para mim. Ela deu tudo. Literalmente, bispo, tudo. Dinheiro para comida, dinheiro para pagar apartamento, dinheiro para pagar coisas para meu irmãos, meu irmão e minha irmã. Eu chego para ela, por que você dá tudo para nesse homem? Você não sabe coisas ele vai fazer com seu dinheiro. Agora eu, pastor. E aquele sacrifício, né, da sua mãe por você resgatou a sua alma do inferno. Sim, senhor. E hoje vocês estão resgatando outras almas. Quando eu cheguei na igreja, humble. Humilhado, né? Humilhado. É. Causa, eu lembrei as palavras que eu falei na passada, e agora Deus fala comigo, vai na igreja. Eu fui para a igreja e instante, bispo. Eu pode falar mais uma coisa? Pode. I don't know how to say it in Portuguese, mas eu vou tentar. Vai tentar e vai falar. Se tem alguém assistindo que pensa, tipo, não tem jeito para mim. Tem jeito sim, porque eu tive
esses pensamentos, tipo, there's no way out Solução. for There's me. no não tem There's solução. no Não tem solution saída. for me. I never thought my life can change. Nunca pensei que a minha vida poderia mudar. But God was able to Mas change my Deus life. mudou minha vida. He took me from the bottom of the tirou lá pit. do fundo do poço. And God can do the same for Ele pode whoever's fazer a mesma watching. coisa para a pessoa que está assistindo a gente agora. É verdade. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.